Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar uma coisa muito bacana que é sobre o RPG Solo novamente recebendo indicações e premiações no Enes. Então vamos contextualizar aí para quem está chegando agora, para quem é novo, para quem não conhece, para quem não faz ideia do que é o Enes. O Enes é o seguinte, galera, o Enes ele é uma premiação do RPG que acontece todo ano na Gen Con. A Gen Con é a maior feira nerd do mundo. E lá dentro acontece o N, que é uma premiação mundial do RPG. É mundial, mas acaba ficando mais limitado lá nos Estados Unidos, um pouquinho ali da Europa, né? Não sai muito desse eixo, mas é a premiação mais significativa e mais importante da do mundo do RPG, né? Do mundo do RPG é aquela que tem mais destaque, coloca muito jogo lá pra cima. Lembrando que teve o Diogo Nogueira, que é um brasileiro que foi premiado com a melhor aventura no ano passado. E, e é muito interessante, e é por isso que esse vídeo está sendo feito, é que esse ano nós tivemos sim a premiação de um jogo solo, né? E numa premiação importante que é de Best Rules, as melhores regras. Quem ganhou, porque eles têm a premiação de ouro, que seria o primeiro colocado, e silver, que seria o segundo colocado. Essas duas premiações. E o jogo Colostal, eu acho que é essa a pronúncia, a Solo RPG Adventure, foi premiado com o mais importante dentro dessa categoria de Best Rules, de melhor regras. Ou seja, mais uma vez o RPG Solo ganhou uma categoria importante do Enes, do maior prêmio de RPG do mundo. Eu já vou falar da importância disso. Tem importância? Não tem? É bom? Não é? Vou dar a minha opinião sobre o N de maneira geral, que é uma opinião positiva, já vou falar, né? É, e que junta muita gente importante do RPG, muita gente de grandes empresas que, querendo ou não, acaba ditando certas tendências dentro do RPG, e já é o terceiro ano que o RPG vem ganhando premiações, né? Nos últimos anos nós tivemos a premiação do Iron Sword, que foi premiado, e nós tivemos a premiação do A Thousand Years Old Vampire, o Vampiro de 1000 anos. Nós tivemos esses três, né, juntando com esse, que nos últimos anos receberam premiações, não só indicações. Indicações tem muito mais, né? Eu acredito que já passa de 6, 7 indicações nos últimos anos, mas de premiação foram 3. E assim, agora falando do que isso representa para o solo. O solo ele não precisa de uma validação. Eu vi gente falando, isso vai validar o solo. O solo não precisa. Eu acho que já existe material em quantidade suficiente, em qualidade suficiente, e a própria história do RPG solo, desde a década de 70, já valida o lance. Não precisa disso para ser validado. Mas eu acho importante, enquanto reconhecimento, de saber que a galera da premiação mais importante, que junta as editoras mais importantes, galera. Lá tem representantes da TSR não, né? Que se dane a TSR, esses homofóbicos do caramba. Da Wizard of the Coast, da Chaosium, da Cubicle 7, todas essas empresas que fazem jogos fantásticos que a gente gosta, sabe? Por exemplo, a Chaosium é responsável pelo Call of Cthulhu. A Cubicle 7, por exemplo, lança jogos fantásticos, como por exemplo o jogo oficial do Doctor Who, que é uma maravilha, maravilhoso. A Wizard of the Coast, que lança o Dungeons and Dragons, e muitas outras aí que são grandes lá fora, que lançam jogos. E também, olha só, eu acho muito interessante que o N ele consegue juntar, é um espaço que junta os grandes e os pequenos também. Tem uma galera independente, por exemplo, o Iron Sword, quando ganhou, é o cara que fez tudo. Eu acho que ele nem tem uma editora do Iron Sword. O cara fez e lançou. Acho que o cara do 10,000 A Thousand Years Old Vampire também é independente. Eu não sei esse, eu vi lá, ele parece muito bem estruturado, talvez, mas eu não sei. Mas realmente é um espaço que junta o grande produtor, a Wizard of the Coast, e junta também o Sean, que estava lá lançando o Iron Sword de forma totalmente independente. Logicamente,
esses grandes, se você for ver a premiação, é Fate, Dune, Call of Cthulhu, D&D, logicamente eles vão ter mais premiações, porque né, os caras podem investir mais e tudo mais, mas o fato do independente ter espaço é muito interessante. E também eu acho que esse reconhecimento ele ajuda muito na inserção do RPG solo em lugares que estão resistentes. Por exemplo, é muito comum aqui no Brasil ainda escutar que RPG solo não é RPG, por exemplo. E eu adoro OSR, eu gosto muito de muita gente da comunidade OSR do Brasil, mas tem uma galerinha que toda vez que eu posto sobre RPG solo em algum lugar, vem falar que não é RPG, que deveria ter outro nome, que isso não existe, que isso, né? E cara, os caras mais importantes aí da indústria do RPG lá fora estão reconhecendo e validando isso. Então, se você precisa dessa validação, o que mais é necessário do que você ser premiado na maior premiação de RPG do mundo? Então eu acho que tem um peso sim. Se eu falar que eu não acho que tem um peso, eu vou estar mentindo. E eu acho legal o N justamente por isso. Eu sou contra esse lance de premiação em pequena escala. Por exemplo, escolher o melhor RPG solo do ano de 2022. Eu acho isso péssimo na nossa escala pequena aqui. Eu acho que isso gera uma competição que não precisa. Ninguém está criando para competir. Se você está criando para competir, tá errado. Eu tô falando assim, nesse microcosmo. No macro não tem nada de errado você querer fazer um material pensando no N. Eu acho que é bem legal, porque isso logicamente você vai pensar em formas de divulgação, como fazer o seu produto chegar em determinado local, diagramação e tudo mais. Por exemplo, eu acho que o Inferno do Caio seria um excelente candidato ao N. Ele só tem o problema, né, de que realmente ele está fora do eixo. Pelo fato de estar em português até. Se for lançado em inglês, eu acho que vai se tornar um sério candidato a ganhar algumas das premiações. Eu acho que sim. Da mesma forma que o Nômades, mas é uma outra esfera, né? A gente ainda está fora desse eixo, né? Estamos começando a entrar aí, né? Eles premiam gente de fora, a gente já viu isso, né? Inclusive ano passado aqui. Então, no microcosmo, eu acho que não tem que ter competição, não tem que ter o melhor do. Eu acho que ainda não seria bom para a cena. Eu não sou, né, já tiveram várias pessoas dando ideia de fazer uma premiação dos melhores do RPG solo, ou de eu colocar no meu canal os melhores. Mas assim, para a cena eu acho que não é interessante, pelo menos não nesse momento, porque não tá uma cena competitiva. Eu acho que não tem que ser uma cena competitiva, tá uma cena produtiva, criativa, e que a galera tá vazando criação. Eu acho que tá saindo muita coisa boa. A própria disso tem o Inferno aí do Caio, que eu acho que é o maior representante nessa questão de aspectos visuais. É impossível alguém olhar aquilo e não ficar abismado com o aspecto visual do negócio, além das regras serem muito boas, né? E no meu canal, por causa desse ponto de vista meu, realmente, eu não acho que tem que virar uma cena competitiva. Aí é a opinião minha. Eu sei que tem pessoas que já acham que a competição vai gerar conteúdos mais interessantes, conteúdos de mais qualidade. Aí cada um tem a sua opinião, cada um defende seu ponto de vista. O meu ponto de vista é que eu não quero uma cena competitiva. Eu quero uma cena cooperativa em que os independentes vão se ajudando, em que as editoras vão tendo trocas. Então é essa cena que eu quero. De competição já tem muita no mundo. Tem gente que parece que quando pega o ônibus já quer competir para você, para quem senta em tal lugar. Então acho que já tem competição demais no mundo. Mas nesse macro, eu acho que o Enes ele cumpre um papel importante. E assim, eu percebo, olha só, também pode ser uma impressão minha, que está começando a diversificar a premiação do N. Está saindo
tá premiando alguns materiais realmente diferenciados, não só do solo, mas no geral, assim. Eu acho que tá tendo uma abertura aí. Então, é isso aí. RPG solo representado, terceiro ano. E complementando, por que não tem no solo? Porque para mim é impossível analisar um material já pensando, esse é bom. Eu não tenho esse olhar, sabe? Eu digo mais. Quando eu pego um material, eu não tenho um olhar crítico. Eu não faço uma análise fria e detalhada como os critérios de uma decisão deveriam ser. Eu simplesmente leio, jogo. Não tem nenhum jogo que eu tenha falado no meu canal que eu não tenha jogado pelo menos uma cena, solo ou em grupo. E aí eu tento aproveitar aquilo que o material está oferecendo. Eu não sou aquele que faz, mas no meio da partida fala, mas estou sentindo falta de uma tabela de chapéus. Eu não sou aquela pessoa que fica pensando no que está faltando enquanto eu estou jogando. A regra é essa, eu pego aquilo e vou ver o que aquela regra me oferece com aquela regra. Não tem regra não tem uma tabela de chapéu, eu considero que não é para ter uma tabela de chapéu. Ah, mas eu quero uma tabela de chapéu. Então eu coloco depois no meu jogo. Mas para conhecer o material e para realmente sacar, eu faço isso. Isso me faz aproveitar muito. 99% dos jogos eu aproveito muito. Tem cenas que eu faço. Tem jogos que eu faço uma cena. E é muito, muito gostoso fazer, mesmo com poucas regras, com regras que você sabe que está torta. Mas gera uma experiência legal. Então, como é que eu vou dizer que, para mim, do meu ponto de vista, um jogo que gerou uma experiência bacana, seguindo estritamente o que estava sendo apresentado, mesmo sabendo que tem uma regra que está desbalanceado. Eu não acho que jogo bom é aquele que está balanceado. Eu não acho. Eu acho que o balanceamento, ele demonstra capacidades de design, de game design, interessantes. Mas isso não faz um jogo bom. Da mesma forma que você ser um grande web design não faz você fazer um site bacana necessariamente. Pode fazer um site que tudo tá certinho e não necessariamente ele é atrativo, não necessariamente ele é agradável. A mesma coisa no game design. Tem jogos que tá tudo ali encaixadinho e não rola, não é legal. Pelo menos eu já esbarrei em jogos assim. Então, pra mim não rola. Nunca teremos aqui no canal esse tipo de coisa. Mas, né, eu acho que é possível, né, se não for pessoas mal intencionadas e tudo, ter isso de alguma forma em outras esferas, como eu acho legal o Enes, né? Essa minha opinião não esbarra no Enes. Eu acho que o N ele tá dando visibilidade bacana para vários produtos que de outra forma não teriam essa visibilidade, e acima de tudo tá reconhecendo o RPG solo como RPG, que é o que a gente quer. A gente não quer ser tratado como uma modalidade especial, superior ou inferior. A gente quer simplesmente ser tratado como uma das várias formas que você tem de jogar RPG, ponto. E eu acho que o N tá cumprindo esse papel, tá bacana, tá bacana. É possível, olha só, seria possível imaginar cenários em que o próprio pessoal do N, né, fosse bem conservador e falasse não. Mas não, olha só, né? Eu acho que é uma abertura bacana e que a gente pode aproveitar para divulgar ainda mais essa modalidade de jogo. Gente, a pandemia ainda não acabou. Parece que acabou, mas não acabou. Tá? Ontem eu estava assistindo o jornal, morreram 359 pessoas. Hoje foi 200 e lá vai cacetada. Quando isso acontecia na Itália, você viu o pessoal, os fratello, tadinho deles, né? Não estou falando que não, tem que se compadecer. Mas assim, a mesma situação que fazia todo mundo se compadecer com a Itália no começo da pandemia, ainda está acontecendo no Brasil 3 anos depois. Então, a pandemia não acabou. Tem muita gente que está em grupo de risco, que não pode ainda se encontrar. Tem gente que tem uns horários de trabalho muito louco, que não consegue nem marcar jogos online. E para essas pessoas, o RPG solo pode sim ser uma opção, mais uma opção, talvez não a favorita, mas o fato de não ser a opção favorita não precisa significar que você odeia. Jogos eletrônicos não são a minha opção favorita, mas toda semana eu jogo algum jogo no meu celular, algum jogo eletrônico. Eu fiz um jogo eletrônico no mês passado. É a minha opção favorita. Então,
não precisa ser tudo amo, odeio. Tem muita coisa nesse meio. A gente pode aproveitar, né? A galera do solo também pode aproveitar muito jogando em grupo. Sempre recomendo, eu jogo mais em grupo do que solo. Pego muita coisa que acontece nas aventuras pro meu jogo solo. Levo muita coisa que acontece no meu jogo solo, as minhas pesquisas de solo pro jogo em grupo. Eu acho que tem que ser assim. Agora eu vou parar porque se eu continuar, eu vou terminar falando de Atlântida e do Astar Cheran.